Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi. E a gente vai lá para o Mato Grosso, onde está Herbert Aguiar, da Rede Agro Consultoria. Está aqui já o Herbert com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Hoje você está falando de um evento promovido pela Acrimate, é isso, Herbert? Conta mais para a gente. Obrigado aí pelo convite, Alexandre. A gente está aqui dentro da Acriporte. Se apareceu algum barulho, está acontecendo lá na plenária algumas palestras. É um encontro promovido pela Acrimate que reúne boa parte dos produtores de todo o Mato Grosso, um evento bastante que ocorre todo ano aqui no nosso estado. Muito bem. E aproveitando então que tem informação boa e fresca aí, Herbert, vamos entender um pouquinho de como está o mercado do boi gordo e principalmente que momento é esse, né? O que vocês estão sentindo, principalmente aí no Mato Grosso, nesse momento, Herbert? A gente começou a sentir um pouco a pressão da oferta da safra de boi, né, que a gente via que as chuvas de abril e março fizeram o produtor segurar um pouco essa boiada, alguns tomando a decisão de carregar um pouco mais, e agora, com os preços começando a ceder, escalas no Mato Grosso, seguindo um pouco o contexto do que veio do Goiás e de São Paulo, que já tinham estendido um pouco as escalas, está trazendo uma pressão agora, Alexandre. Semana passada para essa semana, a gente já teve aí uma redução de R$ 10 no preço oferecido do frigorífico ao produtor. E a gente sente que ainda vai vir uma pressão ainda maior. A gente sabe daquele efeito manada que sempre ocorre, então é um ponto de atenção aí para o produtor que tem boi gordo para ser comercializado aí no final de maio e na primeira quinzena de junho, para que ele talvez utilize de alguma estratégia para não correr risco de escala e de preço, tá, Alexandre? O alerta que você está fazendo, Herbert, é para ele tentar evitar pelo menos uma concentração de oferta nesse período. Que ele olhe para o risco e tome um certo cuidado, né? Faça um gerenciamento disso, porque a gente pode talvez ver uma pressão ainda maior ocorrendo nas escalas e, consequência disso, a gente vê preços também menores. Então, se a gente já tiver ali alguma condição, às vezes com o frigorífico próximo, de talvez antecipar isso, ou parcelar, às vezes, uma boiada que vai sair, diminuindo um pouco da exposição do risco do produtor, vale a pena. É, né? Ô, Herbert, só para a gente entender, qual é o tamanho médio das escalas aí no Mato Grosso? As escalas elas vinham aí em torno de 7 dias, 5 dias em alguns frigoríficos, e a gente já viu ela estendendo aí por volta de 14 dias. Sempre ocorre, Alexander, algumas oportunidades. Exemplo, aquela escala que furou, aquele GTA que não conseguiu ser emitido pelo parceiro. Então, esses buracos de escala, às vezes, são oportunos, tá? Para aqueles que estão próximos, às vezes, de alguma indústria. Então, no Mato Grosso, a gente viu essas escalas estendendo agora nessa semana, e isso a gente já vê boi sendo escalado para a primeira quinzena de junho. Ô, Herbert, a gente chegou a ver o boi bastante valorizado aí no Mato Grosso, né? Em relação a São Paulo, por exemplo, uma redução bastante significativa aí no diferencial de base, né? Voltou a se alongar de novo, voltou a ficar distante de novo, Herbert? A gente viu a valorização no preço do boi gordo aqui no Mato Grosso, a gente conseguiu observar preços aí de diferencial de base de 1%. Teve momentos e algumas negociações que ocorreram aqui, o mesmo preço do boi de São Paulo. E a gente sabe que, na média, isso tende a voltar para os patamares ali de um diferencial de próximo de 9%. Então, ficou bastante oportuno para o produtor do Mato Grosso essa boiada valorizada aqui no nosso estado. Quando você observava outros estados do Brasil, como Goiás e São Paulo, você viu o diferencial um pouco justo. Então, assim, ficou muito caro o boi no Mato Grosso.
ponto positivo é que, mesmo com esse diferencial de base curto, a gente viu a indústria querendo esse boi. Então, possivelmente, isso trazia para ela uma margem de lucro. Tanto é que a gente começou agora a ver alguns resultados de algumas empresas frigoríficas listadas em bolsas, trazendo resultados positivos do primeiro trimestre. Então, essa margem do frigorífico deve ainda continuar positiva para o segundo trimestre desse ano. Muito bem. Mas o fato é que até então eles estavam tendo margens positivas, mas estavam tendo ou estavam conseguindo aí escoar toda a compra, né? Pelo que eu estou entendendo agora, as escalas estão aumentando e nesse sentido eles vão pressionar mesmo para buscar preços melhores, né, Herbert? É do puro saia-correia, né? Então, assim, você tem uma oferta grande de animais. Olhando o primeiro trimestre do ano, muitos animais sendo abatidos, foram recordes em vários estados, tá? Em compensação, você tem uma exportação também recorde acontecendo no Brasil. O mês de abril, o fechamento da SESEX também mostrou um volume muito grande de exportação acontecendo. Porém, os preços não acompanharam, né? Por mais que a gente viu um abate forte, exportação forte, a gente não viu isso refletindo no preço ao produtor. Uma parcela disso está ficando dentro da indústria, né, uma margem dentro de cada indústria, cada uma faz um processo de gestão diferente. Então, assim, é um momento de cautela para o produtor, um momento de alívio para alguns elos da cadeia que estão adquirindo uma boa margem. Muito bem. Ô Herbert, vamos entender agora quais são as possibilidades. Você já deu a dica, né, para o produtor, para o pecuarista, tentar de alguma forma evitar aí uma concentração de oferta, principalmente agora, nessa reta final de maio e também na primeira quinzena de junho. Seja aproveitando aqueles buracos nas escalas que se formam, seja dividindo os lotes para evitar uma concentração e saída, exposição aí do risco, enfim, evitando esse momento de maior pressão nos preços. Agora, o que vem depois, Herbert? O que a gente pode esperar para depois? Um mercado mais calmo ou ainda assim a gente vai ter uma tendência de oferta muito grande, hein? Importante esse ponto, Alexander, que o IMEA, ele soltou um relatório essa semana da intenção de confinamentos no nosso estado. Isso reflete uma boa parcela do que vai ter em estados produtores como Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, em que você teve um aumento de intenção de confinar o animal. Por quê? Um preço de bezerro estava atraente, o preço do boi magro estava atraente, o preço do milho com uma relação muito positiva. Então, essa compensação fez com que o produtor observasse uma margem de lucro projetada sendo positiva, e a gente vai ver, talvez, um confinamento um pouco mais acelerado em vários estados. O ponto é, o boi, quando ele entra na dieta do confinamento, ele tem um prazo de validade. Como você tem uma oferta abundante, talvez com um prazo de validade que para ele sair desse confinamento, a gente pode talvez ver algumas pressões em determinados meses do ano. Então é ponto de atenção. O segundo semestre ainda não está em jogo. A gente tem aí esse boi de outubro, o boi de novembro, ele ainda não está sendo confinado. A gente vai ver talvez um apetite disso ali para julho. E aí é o momento de o produtor sempre olhar qual ferramenta que ele vai utilizar para gerenciar esse risco. Talvez o mercado dê uma oportunidade ainda aí, mais para frente, saindo dessa pressão de safra, tá, Alexander? Pois é, mas é um tema preocupante, né, Herbert? 720 mil cabeças confinadas no segundo semestre, ou para o segundo semestre, né? Isso, um acréscimo de 50% em relação ao ano passado? Isso. É um acréscimo muito interessante, porque ano passado você via uma coisa diferente do que tem agora. Você via um pessimismo bastante forte em várias regiões do Brasil para o setor da pecuária.
Agora, nesse momento, Alexandre, a gente está vendo um otimismo muito grande do produtor com referência à questão de preços. Então, o produtor está mais otimista porque está tendo um custo menor, a relação de troca de boi gordo por milho ficou muito positiva. Na média, estava 6 sacas de milho por uma arroba de boi gordo, enquanto que alguns anos atrás a gente falava de 3, 4 sacas de milho por arroba de boi. Esse é um fator positivo, o otimismo do produtor. Agora, a gente tem que observar que todo mundo sabe fazer uma conta para saber se dá margem. Quando todo mundo vai para o mesmo canal, todo mundo faz a mesma coisa, a gente às vezes pode ser pressionado lá na frente, porque a gente não consegue, de certa forma, garantir, às vezes, alguns resultados dentro da atividade da pecuária. Pois é, a conta então justifica essa intenção de plantio. Hoje o custo de produção ele justifica você aumentar ou pelo menos ter essa intenção de aumentar aí o confinamento, a oferta de animais lá para o segundo semestre. No entanto, o produtor ele costuma se proteger ou garantir que essa conta se concretize, Herbert? A gente vê, de certa forma, muitos produtores começando a olhar um pouco a questão do gerenciamento de risco dentro da fazenda, pensando em garantir com que a sua receita seja mais previsível. Então, a gente viu o aumento, porém, isso é muito pequeno ainda comparado com outros lugares e outros tipos de atividade. O produtor ele ainda não tem o hábito de olhar para o risco de preço e fazer alguma estratégia de comercialização. A maioria carrega esse animal para vender a hora que o boi está pronto, ele sai para vender. Isso é o que acontece em muitos lugares. Então, algum pouco de produtores, eles começaram a olhar algumas estratégias, se antecipando, por conta de prejuízos que eles já tomaram lá atrás. Então, ficaram mais espertos, começaram a buscar um pouco mais de conhecimento. Mas é um mercado ainda muito pequeno, Alexandre. Poucos produtores ainda utilizam de mecanismos de proteção de preço. Ou seja, o produtor está investindo e correndo o risco de chegar lá em outubro, no último trimestre do ano, ter preços mais achatados do que ele está imaginando agora. É porque passa muitas vezes na cabeça do produtor, por exemplo, ciclo pecuário, todo mundo tem falado disso. Então, agora o pessoal já começa a falar, cogitar a situação do ciclo de alta, ou seja, encerrou o ciclo de baixa, parou de cair. E agora a boi é só para cima. E aí, se todo mundo acredita nisso, começa a ver aumento de preço de bezerro, começa muita gente querer participar desse negócio, e eu acho que ainda é muito prematuro. Tem muita gente ainda que tem querendo talvez queimar a lagarta. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, porque olhando o horizonte aí de 2025, tem muita coisa que precisa acontecer. Então, o produtor precisa olhar para o risco dele e não achar que o preço do boi é só para cima. É fazer uma pergunta, né? Se por acaso aquele dia que você for vender o boi, o preço tiver caído, vamos colocar R$ 10, quanto de receita a menos você vai colocar no seu bolso? Essa é a pergunta que ele tem que fazer e aí sim tomar a atitude de fazer algum gerenciamento de risco que ele possa ter na sua localidade. Porque uma coisa é você fazer a sua conta, o seu custo de produção agora, e outra coisa é você fazer a reposição dos animais para sua fazenda para o futuro, né, Herbert? E pelo que eu ouvi da sua fala aí, a gente tem aí um bezerro um pouquinho estressado nesse momento. A gente viu o produtor da soja e do milho, ele entrou nesse mercado, Alexander. Ele viu que tem oportunidade. As áreas de onde que não foi colocado milho, foi colocado braquiária, com chuvas de março e abril, fizeram com que essas pastagens ficassem muito boas. E a gente teve daí, então, um produtor de soja vindo atrás de bezerro, a gente teve ali também produtores acreditando que o ciclo da pecuária já virou e que tem que pagar mais caro, e em contrapartida a gente viu uma oferta de bezerros ainda menor, ainda pequena. Se você observar, esse primeiro bezerro que vem aqui de abril e maio é o bezerro que todo mundo quer. Então, tem muita gente querendo esse bezerro, fez com que o preço subisse. A gente vê uma relação de troca
um ágio em cima desse bezerro muito grande. E se a gente não tiver um preço de boi gordo para o próximo ano, que justifique esse bezerro caro, talvez a gente já vai encarar um prejuízo dentro disso aí. O que você chama de um Então, bezerro cuidado. caro hoje, Herbert? Que preço tá sendo negociado atualmente aí? Aqui, para trazer em valores nominais, a gente viu um bezerro numa mesma região sendo negociado em março a R$ 8 o quilo. A gente teve nesse mesmo bezerro, né, agora no mês de abril e maio, sendo pago R$ 9,50. Então, assim, um ágio muito caro. R$ 9,50 a gente está falando de uma arroba de 285, R$ 290. Então, você tem que diluir muito bem esse custo do bezerro até ele virar um boi gordo, com um custo ótimo para você compensar esse ágio do bezerro. Então, é um momento de fazer conta e saber se realmente vale a pena pagar caro, né, às vezes, no bezerro, e se vai fechar a conta lá na frente. Mas se ele não fizer isso agora, ele não corre o risco de pagar mais caro depois, Herbert? Porque pergunto Ah, isso porque assim, tem gente já contando com a virada de ciclo aí para acontecer, né? E virada de ciclo a gente sabe o que acontece, o preço do bezerro dispara, né? A gente vai ver uma virada de ciclo se justamente a gente começar a ter uma oferta menor de bezerros. E isso, às vezes, Alexandre, não acontece de um ano para o outro, né? Sempre ocorrem oportunidades. No momento desse de otimismo, cabe ao produtor saber se é o momento de vender aquilo que ele tem no estoque, e no momento de pessimismo de alguns produtores, talvez seja um momento melhor, talvez, para poder fazer o dever de casa de comprar estoque dos outros. Então, assim, a oportunidade sempre vai aparecer. E a questão do ciclo, a gente pode, talvez, ver o 2025 mais firme do que ainda o 2024. Agora, o que o produtor tem que fazer é fazer o dever de casa olhando para a sua matemática, o quanto que ele pode pagar dentro no quilo de bezerro para justificar quanto que ele precisará vender esse boi gordo lá na frente para ter compensado essa aquisição agora. É importante então ter estratégia no final das contas, fazer conta, né? Matemática pura, Alexander, sem achismo, né? O mercado vive de apostas, agora cada produtor olhar, saber se dentro da matemática dele, dentro da produção, se por acaso a gente não vê um boi tão forte subindo para o ano que vem, como é que vai ficar o resultado dele agora? É esse que o produtor deveria talvez ir olhar um pouco mais. Muito bem. Tá aí então a análise do Herbert Aguiar da Red Agro Consultoria aqui com a gente, trazendo informações sobre o mercado do boi gordo e fazendo um alerta, o mais importante, os próximos 30 dias aí, cuidado para não entrar numa furada aí, se planeje, faça aí a sua estratégia de comercialização, evite uma concentração de oferta nesse período, porque tudo indica que a pressão sobre a arroba do boi gordo deve se intensificar e, portanto, preços mais baixos poderão ser ofertados aí pelos animais. Você viu o Herbert falando que em uma semana a arroba lá no Mato Grosso já caiu em torno de R$ 10 aí, bastante dinheiro para quem tem na negociação do boi gordo a sua principal atividade. Herbert, muito obrigado, meu caro, por enquanto, pelas informações. Deixa eu ver aqui, acho que tem perguntas chegando para você. O Vitor Hugo Monteiro, ele quer saber como esse mercado futuro previsto no curto e longo prazos, esse bezerro de 9,950, a conta fecha? Ele está falando de Cuiabá, no Mato Grosso. Com esse mercado futuro previsto no curto e no longo prazos, esse bezerro de 9,950, a conta fecha? Se fosse 2 semanas, 3 semanas atrás, a gente falava que fechava, né, Herbert? Agora eu não sei. O que você acha? Ó, a gente tem que olhar o seguinte, um bezerro desse de 9,50, se for alguém que for fazer a recria e a engorda, a gente vai falar pelo menos aí de uma operação de uns 14 a 16 meses, que é o período de recriar esse bezerro até ele virar garrote e depois a parte da engorda. Então, a gente estaria falando de um bezerro desse provavelmente para setembro do ano que vem. Então, olhando para um setembro do ano que vem,
você não tem nem contrato em aberto na bolsa. Então não tem nem como você falar assim, ó, 2025 o preço do boi gordo está tanto. Então a gente tem que olhar, sempre a gente olha para o presente, olha ali o segundo semestre, vê alguma estratégia. Então esse 9,50 ele pode sim, em alguns casos, dependendo do custo, você ter uma margem positiva. Mas aí é importante olhar qual é o custo que você vai fazer. Se você vai recriar agora na seca, quanto que você vai ter de GMD nesse animal. São contas que cada produtor tem e precisa fazer em casa. Muito bem. O Thiago Garcia está dizendo aqui o seguinte: ele trabalha com cria e a estratégia dele é diminuir ao máximo os custos dele nesse momento, sem prejudicar o animal. E ele está confiante de que, de novo, no fim do ano, os bezerros dele começam a ficar dourados de novo, ou seja, valorizados de novo. É uma boa estratégia, Herbert? Eu acho que assim, olhando para a cria foi o setor da pecuária que mais sofreu nos últimos 3 anos. Então, é um setor que ele precisa recompor margem. Então, a gente já vê que, por exemplo, 2024, 2023, a gente já teve uma estação de monta com uma redução de ATF. Então, esse é um sinal que o pecuarista da cria, ele não intensificou tanto. E olhando para o futuro, olhando o setor, o sistema produtivo que talvez a gente terá saindo na frente com melhores resultados, é o setor da cria. Então é o momento do nosso colega da cria intensificar ainda mais, porque o bezerro produzido agora é o bezerro que vai ser desmamado talvez em 2025. Trabalhar muito bem essa questão da reposição, olhando a estratégia, por exemplo, de algum descarte de vaca, talvez para o segundo semestre, momento em que diminui a oferta desse animal e tem frigoríficos que gostam disso. Então, o setor da cria, acho que é um dos setores setores que tem maior possibilidade aí de recompor margem nos próximos anos. Muito bem. O Fernando Heller diz o seguinte: e o tanto de oferta que teve a mais de fêmeas para abate em relação aos outros anos? Isso não é igual a menos bezerro disponível? Não é para agora, né, Herbert? Agora ainda tem bezerro, né? Essa falta de vaca vai gerar a falta de bezerro no futuro, não é isso? E é isso naturalmente que ocorre com a inversão do ciclo, né? Você começa a destinar as fêmeas para o abate, e você começa a diminuir o número de matrizes. E a consequência disso é menor volume de bezerro é menos boi gordo. E aí vira toda aquela questão do ciclo que a gente já conhece bem. Realmente a gente já viu, por exemplo, preços de fêmeas em alguns estados subindo. Novilhas que eram compradas aí numa faixa com deságio em torno de 10% de deságio, hoje já não tem deságio, tá, Alexander? Então, significa que tem muita gente querendo participar um pouco mais com essas fêmeas, talvez destinando para cria, pensando no ciclo, isso já está acontecendo. E com certeza é um impacto que a gente vai ter lá na frente de não ter, talvez, tanta oferta de bezerro. Muito bem. Pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Opa, tem mais perguntas aqui. Enfim, o pessoal. ah, Contrato. Bom, o pessoal está misturando as coisas aqui, falando de chuva para o trigo, de preço de balcão para soja. Enfim, esse momento é para o boi gordo, pessoal. Vamos aproveitar o nosso convidado aqui para fazer para ele perguntas relacionadas ao mercado do boi gordo. Mas, de qualquer forma, agradeço aí a participação de todos vocês e, principalmente, obrigado aí pela curiosidade de estar aqui com a gente, de estar retransmitindo aí a sua dúvida para os nossos convidados aqui hoje. É o Herbert Aguiar, lá da Rede Agro Consultoria, que está com a gente. E lembrando, você que está conosco, conectado pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não se esqueça de deixar seu like e aciona o sininho ali, para que sempre que tiver um material ao vivo sendo veiculado, o YouTube vai te informar que está começando novidade aqui no Notícias Agrícolas. Combinado?
Herbert, obrigado, cara, pela participação aqui, pela disponibilidade do tempo para falar com a gente, trazer informações, principalmente aí do seu estado, Mato Grosso. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um forte abraço. Abraço para você, até a próxima. Tá aí, Herbert Aguiar, Rede Agro Consultoria, trazendo as informações de mercado aqui pra gente. Deixa eu passar rapidamente como é que estão os preços. Preços ainda em andamento lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo, mas já dando uma ideia de como o mercado deve se encaminhar. Vamos lá? Para maio, 225,15 com alta de 0,45%. Maio tentando aí se ajustar ao indicador que ontem fechou a 226,50 com queda de 0,22%. O junho, R$ 226,65, queda de 0,15%. O julho, R$ 230,55, caindo 0,19%. E o agosto, R$ 232,00, alta de 0,04%. Praticamente estável aí, vencimento agosto. São esses os números que a gente tem nesse momento do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.